Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16, que é um texto conhecido da gente, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, esse texto aqui da palavra de Deus é considerado como o texto áureo da palavra, o texto principal da Bíblia, podemos dizer assim. O texto que vai nos mostrar o tamanho da bondade de Deus e o tamanho da misericórdia de Deus por todos nós, por toda a humanidade, por todo ser humano. O texto começa dizendo que Deus amou o mundo. O mundo aqui está falando de pessoas. Deus amou pessoas de tal maneira. O amor dele foi um amor tão grande, amor por pessoas. E no meio dessas pessoas, incluía a você que me ouve neste momento. Deus amou o mundo de tal maneira. Foi um amor muito grande. Foi um amor incondicional, o amor de Deus pela humanidade. A palavra nos mostra que o homem, em Gênesis, no capítulo 3, ele pecou afastando-se da glória de Deus, afastando-se da bondade de Deus, afastando-se da misericórdia de Deus. O homem, quando pecou no Éden, ele afastou-se da presença de Deus. A palavra diz que naquele momento o homem tornou-se, por natureza, inimigo de Deus. O homem, na condição ali de pecador, na condição de inimigo de Deus, na condição de afastado, condenado, Deus olha para este homem pecador e miserável e decide o amar. O amor de Deus foi tão grande pelo pecador, que o texto diz que o amor dele foi de tal maneira, a ponto que ele deu o seu Filho unigênito, o Filho unigênito de Deus, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Filho unigênito de Deus, o seu único Filho, Jesus, para que ele viesse morrer para perdoar os nossos pecados. Jesus, ele veio neste mundo, ele nasceu, ele cresceu, ele operou maravilhas aqui neste mundo. A palavra nos mostra que aonde Jesus passava, ele curava as enfermidades, ele libertava os cativos, ele dava uma nova esperança para as pessoas que eram marginalizadas, para os mendigos, para os escravos, para as pessoas pecadores. Ele dava uma nova esperança. Aonde Jesus passava, uma grande multidão o acompanhava. A Bíblia nos diz que ele veio e entregou-se a si mesmo. Ele entregou-se voluntariamente para perdoar os nossos pecados. A palavra nos mostra que Jesus, com 33 anos de idade, ele foi crucificado. Colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Chicotearam Jesus com muitas chicoteadas, a ponto do seu corpo ficar fraco. Colocaram sobre os ombros de Jesus, o Filho unigênito de Deus. Colocaram nos ombros de Jesus uma cruz pesada. Ele carregou aquela cruz a caminho do Gólgota, uma cruz pesada, após ter apanhado, após ter sido zombado, após ter sido cuspido. Ele caminhou no rumo do Gólgota. Tudo isso porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou você de tal maneira que Jesus, ele veio e passou por todo esse sofrimento. A palavra nos diz que às 9 horas da manhã da sexta-feira daquele dia, Jesus, ele foi crucificado na cruz. Ali as suas mãos foram pregadas, os seus pés foram pregados, e o nosso Senhor Jesus ficou pendurado na cruz. A Bíblia nos diz que quando foi ao meio-dia,
o sol se escureceu, houve um grande terremoto. Ali era a natureza dizendo: vocês estão crucificando o Filho de Deus. Às 3h da tarde, o nosso Senhor Jesus, Ele deu o seu último brado na cruz do Calvário, dizendo: está consumado. Ou seja, a dívida pelo preço da sua salvação está pago. Bendito seja o Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aí o texto continua dizendo: para que todo aquele que nele crer. A condição para que você seja salvo é você crer no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A palavra nos mostra que a salvação não vem pelas suas obras. Não é porque você é merecedor da salvação, de maneira nenhuma. A palavra diz que ninguém é merecedor de ser salvo, mas a graça de Deus, que é o favor imerecido, Ele veio sobre a humanidade. E o requisito para a sua salvação, para a salvação da sua alma, é você crer, é você ter fé, é você acreditar que Jesus, Ele veio realmente neste mundo. A Bíblia diz que a fé, aleluia, a fé é a condição para que eu e você sejamos salvos. Louvado seja Deus. Você precisa crer que Jesus, Ele veio neste mundo há mais de 2000 anos. Você precisa crer que Jesus, Ele morreu para perdoar os seus pecados. Você precisa crer que Jesus, Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou para justificar você diante de Deus. Aleluia. Você precisa crer. Em Atos, no capítulo 16, versículo 31, a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando você crê em Jesus Cristo, a salvação, você alcança essa misericórdia de ser salvo em Cristo Jesus. Quando você crê que Jesus, Ele é o Salvador e Senhor da sua vida, a Bíblia nos diz que o seu nome será escrito no livro da vida. O seu nome será escrito lá no céu, porque você creu no unigênito Filho de Deus. Aleluia. Mas o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Preste atenção. Deus deu o Filho unigênito. Ele amou você de tal maneira para que você, crendo em Jesus, você não pereça. E perecer aonde? Na condenação que está por vir, na condenação eterna. É por isso que Deus amou tanto você, que Ele não quer que você pereça eternamente. Ele não quer que você pereça na eternidade. Por isso a Bíblia diz que Deus amou você de tal maneira. Que amor glorioso, que amor bondoso é o amor do nosso Deus. E o texto continua dizendo: para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Há uma eternidade. A eternidade é uma realidade. E todo aquele que crê em Jesus, ele não perecerá na eternidade, mas ele passará a sua eternidade com o Senhor. Ele passará a sua eternidade vivendo na presença de Deus. É por isso que a Bíblia está dizendo: não pereça, mas tenha vida eterna. Há uma vida oferecida a você, e esta vida está em Cristo Jesus. Por isso, você que me ouve neste momento, sinta a presença do Senhor, receba Ele no seu coração. Receba essa mensagem, essa palavra no seu coração e creia no Senhor Jesus, e você será salvo, tu e a sua casa. Amém?